Se você se sente sozinho nesta manhã, eu quero que você respire fundo e fique comigo por um momento. Não aquele tipo de solidão que vem de estar fisicamente sozinho, mas o tipo mais profundo, aquele em que a vida continua seguindo, as pessoas continuam falando, os dias continuam passando, e ainda assim, algo dentro de você se sente silenciosamente abandonado. Talvez você tenha acordado hoje já cansado. Não apenas cansado no corpo, mas cansado na alma. Cansado de ser forte. Cansado de esperar. Cansado de orar as mesmas orações e se perguntar se elas ainda alcançam o céu. Algumas manhãs não começam com paz, começam com perguntas. Deus, o Senhor ainda está aqui? Esperei tempo demais? Perdi o que o Senhor prometeu? Por que está tão silencioso quando eu mais preciso? Se isso soa como você, esta oração não é um acidente. Existem momentos na vida em que Deus parece distante, não porque Ele tenha ido embora, mas porque está trabalhando de maneiras que ainda não conseguimos reconhecer. O silêncio pode parecer ausência, mas muitas vezes é o espaço onde Deus realiza sua obra mais profunda. Você pode sentir que está parado, enquanto todos os outros avançam, como se portas tivessem se fechado em vez de se abrirem, como se estivesse vendo outras pessoas receberem aquilo pelo qual você tem orado, enquanto a sua própria vida permanece em pausa. E a parte mais difícil não é a espera em si, é o pensamento de que talvez esperar signifique não, que talvez a promessa tenha expirado, que talvez Deus tenha mudado de ideia sobre você. Mas ouça com atenção, Deus nunca confundiu espera com abandono. As Escrituras estão cheias de pessoas que esperaram muito mais do que imaginaram. José esperou na prisão, Davi esperou em cavernas, Ana esperou em lágrimas. Até mesmo Jesus esperou 30 anos por um momento público que durou apenas alguns. Esperar nunca significou ser esquecido. Silêncio nunca significou ausência. Ainda assim, isso não torna manhãs como esta mais fáceis, porque as manhãs são honestas. À noite, nos distraímos, mas de manhã, antes que o barulho comece, a dor fala mais alto. É quando a solidão parece espiritual, quando as dúvidas parecem mais pesadas, quando a fé parece frágil. E talvez você se pergunte se ainda tem força suficiente para acreditar. Novamente hoje, se você está aqui ouvindo, deixe-me dizer algo com gentileza. Você não é fraco por se sentir assim. Você é humano. E Deus sempre encontrou seu povo exatamente em momentos como este. Às vezes, Ele permite que sintamos o peso do silêncio, não para nos punir, mas para nos ensinar a ouvir mais profundamente, porque a obra de Deus nem sempre é barulhenta, sua presença nem sempre é dramática, sua fidelidade é muitas vezes silenciosa, constante, se desenvolvendo sob a superfície. Pense em uma semente enterrada na terra. De cima parece que nada está acontecendo, mas por baixo a vida está se formando, raízes estão se espalhando, força está sendo construída onde ninguém pode ver. Você pode se sentir enterrado, mas enterrado não é o mesmo que morto. Esta manhã pode parecer vazia, mas o vazio muitas vezes é o espaço que Deus prepara antes de preenchê-lo com algo novo. É por isso que esta oração importa. Não porque vai apressar Deus ou forçar respostas, mas porque vai alinhar suavemente o seu coração com uma verdade que talvez você tenha esquecido. Deus não está em silêncio. Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando você não o sente, mesmo quando os sinais não são claros, mesmo quando a esperança parece frágil, há um tempo neste momento, um tempo divino. Você não chegou aqui por acaso. Sua alma precisava dessa lembrança antes que o dia começasse. Então não apresse esta oração. Deixe que ela se desenrole lentamente, como a cura acontece. Você não precisa trazer uma fé forte agora, não precisa ter as palavras certas, nem entender completamente o que Deus está fazendo. Você só precisa estar disposto a permanecer na
presença, permanecer no espaço entre uma preocupação e outra, permanecer na verdade de que Deus vê o que você ainda não consegue ver. Esta oração é para o coração que se sente invisível, para aquele que continua aparecendo apesar da decepção, para a alma que sussurra: Deus, eu ainda estou aqui, mas estou cansado. Lembre-se, Deus não seguiu em frente sem você. Ele não esqueceu as promessas faladas sobre a sua vida. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando mais profundamente do que você percebe. Então, se você se sente sozinho nesta manhã, ore isto lentamente, não para convencer Deus a voltar, mas para lembrar que Ele nunca foi embora. Há uma tensão sagrada entre o que Deus promete e quando essa promessa se cumpre. Pense em Abraão. Deus prometeu um filho, um futuro, um legado. Mas depois da promessa vieram anos de silêncio, anos acordando na tensão entre o que Deus disse e o que sua vida mostrava. A promessa era clara, o tempo não. Deus muitas vezes fala em um momento e trabalha ao longo de uma estação. Abraão esperou décadas, nada parecia mudar na superfície. E ainda assim, Deus não havia mudado de ideia. O silêncio não era cancelamento, o atraso não era rejeição. Era preparação. Antes de cumprir uma promessa, Deus prepara a pessoa que irá carregá-la. Enquanto Abraão esperava, sua confiança era moldada. Enquanto José estava na prisão, sua liderança era formada. Enquanto Davi se escondia em cavernas, seu coração era transformado. Nenhuma espera foi desperdiçada. Nenhuma história terminou no silêncio. Ouça isto com cuidado. Deus não terminou. Sua história ainda não chegou ao fim. Este capítulo pode ser silencioso, mas não é o fim da sua jornada. Fé não vive apenas nas Escrituras, vive nas manhãs comuns, no trabalho que pressiona, nas responsabilidades familiares, nas decisões que parecem pesadas. Talvez você vá trabalhar carregando expectativas e prazos. Talvez esteja cansado de fazer o seu melhor e ainda assim se sentir invisível. Talvez esteja sustentando pessoas enquanto se sente frágil por dentro. E no meio disso tudo, esperando por uma resposta que ainda não veio. Fé ativa não é barulhenta. É acordar e dizer: Deus, eu não vejo tudo, mas confio que o Senhor ainda está trabalhando. Paciência não é. Passividade é escolher não entrar em pânico quando o progresso parece lento. Gratidão não ignora a dor, mas reconhece que Deus continua presente dentro dela. Deus trabalha nos bastidores, mesmo quando nada parece mudar. Enquanto você cumpre suas responsabilidades, Ele molda seu caráter. Enquanto você suporta a incerteza, Ele alinha o tempo. Invisível não significa inativo. Suas raízes estão crescendo antes que os frutos apareçam. Vamos orar. Deus, chegamos a Ti nesta manhã como estamos, sem máscaras e sem pressa. Tu és soberano em todas as coisas. Obrigado por nos sustentar quando nos sentimos sozinhos. Obrigado pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Entregamos a Ti nossos medos, nossa ansiedade, nossa frustração e o cansaço da espera. Dá-nos força para este dia, direção para o próximo passo, cura para o que está ferido e esperança renovada. Ensina-nos a confiar no Teu agir invisível. Declaramos que o Senhor ainda está escrevendo nossa história. Escolhemos não desistir agora, porque a vitória está mais perto do que imaginamos. Cobre-nos com Tua paz e lembra-nos que não estamos sozinhos. Confiamos em Ti com nosso presente e nosso futuro. Saímos desta oração sustentados pela Tua presença. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, que este seja um lugar para o qual você volte. Você pode curtir, deixar um amém nos comentários e seguir o canal para permanecer conectado a momentos como este. Aqui é um espaço de paz, não de pressão. Ao seguir seu dia, lembre-se, Deus ainda está trabalhando. Sua história ainda está se desenrolando e você está sendo sustentado, mesmo agora. Que sua fé seja renovada e que você volte sempre que precisar deste espaço.